no dia 28 de dezembro de 2007, é que se converteu na Lei 11.638 de 2007, que altera a redação da Lei 6.404. Certo aí? Então veja, a lei societária, falaremos sempre Lei 6.404, com a redação alterada pela Lei 11.638 de 2007. E a Lei 11.638 de 2007 veio justamente para eliminar dispositivos que eram exclusivamente brasileiras e criar dispositivos que permitem fazer a convergência contábil internacional. Ressalto que você que vai fazer prova de concurso público, o examinador pode querer te dar uma rasteira, dizer a Lei 11.638 de 2007 fez a convergência contábil internacional. Errado. A lei por si só não fez nenhuma convergência. A lei é simplesmente o quê? Permitindo a convergência contábil internacional. Certo aí? Bom, ela permitiu de que forma? Ela disse o seguinte, ó, tem que existir aqui uma entidade formada por maioria de contadores que venha fazer estudos e emita normas técnicas. Veja que há uma diferença entre norma jurídica e norma técnica. Norma jurídica é aquela que, por meio de um projeto de lei, converteu-se em lei no Congresso Nacional Brasileiro. Isso aqui não. Isso aqui são os cientistas contábeis que estão criando essas normas. Então, essas normas são princípios. Certo aí? Tá bom. Então, ele está dizendo, ó, tem que ter uma entidade que faça estudos, com maioria contadores, que crie essas normas. E aí, o Brasil, por meio do Conselho Federal de Contabilidade, né, já havia criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que já faz esse trabalho. Então, essa entidade é o CPC, certo? E aí, a Lei 11.638 está dizendo, olha, o CPC deve fazer aqui um convênio com os chamados órgãos reguladores. Como assim? A Comissão de Valores Mobiliários não é o órgão que regula as SAs de capital aberto? Há outros também. Quem mais? O Banco Central. Regula quem? As instituições financeiras. Quem mais? A SUSEP. Regula quem? As entidades de seguro privado. Existem também as agências reguladoras diversas. E há também contabilidade de uma sociedade limitada. A sociedade limitada não tem um órgão regulador próprio. Então, para esse se aplica o órgão máximo da contabilidade, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que vai regular não só para estes no topo maior, como também para os demais. E aí, então, o que acontece? Né? O CPC faz exatamente o seguinte, ó, a partir de 2008, porque esta lei aqui entra em vigor quando? No dia 1º de janeiro de 2008. E aí, o que o CPC tem que fazer? O que o CPC tem que fazer é pegar essas normas aqui, IAS e IFRS, né? E fazer o quê? Está aqui. Traduzi-las para o português e levar para estudos e a transformação em normas técnicas brasileiras.
Claro, passa por todo um processo. E aí nós temos, por exemplo, o CPC 01, que trata de quê? Impermit, né? E assim vai. Nós temos, por exemplo, o CPC 00, que é antes deste, inclusive, que fica aqui a recomendação: você vai fazer a prova e se não tiver lido esse CPC por completo, você vai ser surpreendido. Certo? Por quê? Porque é exatamente esse CPC a base de todos os demais CPCs. Certo aí? Então fica aqui a recomendação. Ó, este CPC aqui você tem obrigação de lê-lo por completo. Ele é grande? É. Né? Mas que ele traz toda a base das regras. Certo aí? Tá bom. E aí tem o CPC 26, que trata da estrutura das demonstrações financeiras. Outro CPC que você não pode deixar de lê-lo por completo, porque, né, 70% das questões do CESP, eles se baseiam nesses dois CPCzinhos aqui, pessoal. Tá aí a dica, ok? Então só não lê quem quer ser surpreendido, tá? Muito bem. Enfim, você está vendo aqui, então, que o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, emite o que? Pronunciamentos contábeis com o mesmo título, CPC 01, CPC 02. Agora, não basta só emitir. É necessário que os órgãos reguladores adotem. Então, os órgãos reguladores podem adotar totalmente ou parte dessas normas. Correto aí? Tá bom. Então, por exemplo, aquele CPC 01, a CVM transformou numa instrução normativa, ou então numa deliberação. Então, o profissional de contabilidade, o contador de uma sociedade anônima de capital aberto, vai obedecer aquela instrução normativa ou aquela deliberação. Certo aí? Nós, professores, ficamos falando aqui o CPC 01, o CPC 02, mas o profissional vai procurar saber se o CPC 01, qual é a instrução normativa, ou qual a deliberação. Correto? Bom, na verdade, esses CPCs aqui vêm sendo aprovados pelos órgãos reguladores integralmente, exceto o Bacen. Então, quem for fazer prova, que envolva a contabilidade pública, já tem que saber que o Bacen tem aprovado pouco CPC. Aí você fala, por quê? O Brasil não tem que convergir para a contabilidade internacional? Isso aqui não são as normas internacionais? São. Só que o Brasil está lá em cima do topo em termos de regulação do mercado financeiro. Né? Então, os problemas que o mundo enfrentou de 2008 para cá, com essa bolha nos Estados Unidos, etc., o Brasil viveu lá atrás, na década de 90. Nós tivemos a quebradeira dos bancos. E aí, né, a partir daquela experiência ali, onde o poder público brasileiro, né, estatizou vários bancos privados, comprando a banda podre desses bancos, né, e começou a regular o mercado. Né, e evitou de ter problema maior de quebradeiras de bancos, certo? Tanto, isso é verdade, que naquele tempo se discutia, será que o governo agiu certo, agiu o contrário? Aí tem aquela briga política, oposição é contra, aquele negócio todo, mas a história mostra que o governo agiu corretamente, tanto que o presidente do Banco Central americano, em 2008, com a crise mundial, falou, poxa, se nós aqui nos Estados Unidos tivéssemos adotado aquele procedimento que o Brasil adotou na década de 90, a crise mundial não teria vindo. Né? Uma declaração importante. Mas, de qualquer forma, então, observe. Então, com isso, o Banco Central, aos poucos, ela foi criando normas de regulagem aqui no Brasil, né, que dá maior segurança ao sistema financeiro nacional. Então, o que acontece? Há várias formas de contabilizar assuntos relacionados a instituições financeiras que o Banco Central baixou de normas de 92, né, 91 para cá. O que acontece? Normas essas que, hoje, em relação às normas lá do IFRS, são normas mais avançadas. Aí está naquele negócio, né? Se o Banco Central adota a norma do IFRS, é o quê? Baixar o nível nesse ponto, certo? Então, é essa a discussão. Tá ok? Bom, então os demais órgãos não, né? Elas vêm adotando, né? Principalmente a CVM e quem mais? Conselho Federal de Contabilidade, que é o foco do concurso de vocês. Tá ok? Se você estivesse fazendo o concurso do Banco Central, aí tinha que estar muito atento nas normas do Banco Central e da SUSEP. Tá ok? Mas vocês não, vocês vão fazer o concurso do TCU, muita atenção em normas da CVM e do Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade e CVM, né, adotou todos os CPCs. Então, para Conselho Federal de Contabilidade, isso aqui se chama o quê? Normas Brasileiras de
contabilidade. Aí tem norma de brasileira de contabilidade, número X, número Y, que são, que é a adoção dos CPCs. Tá ok? Se é assim, ao longo dessa aula, eu vou poder estar falando em CPC isso, CPC aquilo, que já atende aos objetivos de vocês. Tá claro aí? Muito bem. E aí, então, o que acontece? A partir de 2008, então, a nossa contabilidade deixa de ser a chamada contabilidade formal e passa a ser a contabilidade por meio de princípios contábeis acima de tudo. E aí nós passamos a ter esta frase fundamental: a primazia da essência sobre a forma. Sempre que se fala em forma, é no sentido de formal, formalizar, legitimar, ou seja, lei. Tá ok? Então, ele está dizendo mais ou menos assim, de uma forma bem elementar. Aqui eu tenho um pincel de cor preta. Chega a lei e diz, esse pincel é de cor azul. Até 2007 eu contabilizava pincel de cor azul, porque eu tinha que obedecer à lei. Agora não, a partir de 2008, o que acontece? Ainda que a lei diga que esse pincel de cor preta é pincel de cor azul, eu vou registrar pincel de cor preta, porque é assim na essência. Certo aí? Em detrimento do que diz a lei. Aí, nesse sentido, é que se diz o quê? A primazia da essência sobre a forma. Correto? E isto se transporta para uma série de coisas. Por exemplo, o leasing. Nós temos a figura do leasing. Para o fisco, todo leasing é aluguel. E é dedutível do cálculo do imposto de renda, foi desde sua criação em 74 para cá. Certo? Então esse é o lado tributário. Agora o lado societário. O que acontece? Até 2007, obedecia essa lei tributária. E qualquer leasing contabilizava-se diretamente como despesa. Mas, a partir de 2008, eu tenho que analisar a essência. Como assim? Existe o leasing operacional e o leasing financeiro. O leasing operacional é aluguel mesmo, então continua sendo contabilizado como despesa. No entanto, o leasing financeiro é, na verdade, o quê? Na essência, um financiamento. Porque você vai pagar basicamente o principal todo mais o juro. É lógico que quando você assina o contrato de um leasing financeiro, já se sabe de antemão que fará a opção de compra. No passado, recente, tinha que fazer a opção de compra 30 dias que antecedesse o final do contrato. Agora nem precisa mais, o Banco Central já baixou uma norma. Se o leasing financeiro terminou de pagar, o banco tem 30 dias para transferir, mandar o documento de transferência para o arrendatário. Certo aí? Então, conclusão, o leasing financeiro já tem que ser contabilizado como sendo um financiamento. Eu debito o bem lá no ativo, credito o financiamento a pagar no passivo, tendo uma retificadora de juros a vencer. Sendo que, paralelamente a isso, as prestações pagas para fins do fisco é como se fosse lá de 74 para cá, é despesa. Então, se é despesa para o fisco, isso eu resolvo no LALU. Que, lembrando que o campo tributário também mudou muita coisa. É provável que o examinador venha a explorar isso na prova de vocês também. Então, teremos dentro desse aulão um momento que eu vou mostrar essa mudança também. Tá ok? Mas entender aqui a primazia da essência sobre a forma é que o contabilista passa a ter que julgar os fatos. Então, o que acontece? Desconto de duplicatas. Como é que se fazia até então? A empresa fazia uma venda a prazo, duplicata a receber a receita de vendas. Aquela duplicata vence daqui 30 dias. Eu tenho duas alternativas, aguardar o vencimento, receber do cliente e fazer uso do recurso. Mas de repente a empresa precisa do valor hoje. O que ela faz? Ela pega essa duplicata e fala, olha, banco, eu tenho uma duplicata de R$1 milhão para receber daqui 30 dias, só que não posso esperar, eu preciso do dinheiro hoje. Aí o banco diz, tá bom, você está com pressa? Pois bem, desse 1 milhão, eu vou te liberar 900 mil e lá no vencimento eu recebo do seu cliente esses R$1 milhão e está tudo certinho. Só tem um detalhe, se o seu cliente não pagar, eu devolvo essa duplicata que não vale nada e vou debitar esse valor na sua conta corrente. Ou seja, desconto duplicata é um empréstimo a juro pré-fixado. Como se contabiliza isto? Ora, eu lancei a primeira operação, vendas, duplicata ICBA, receita de vendas, certo? Primeira operação. Segunda operação é operação de desconto duplicata.
Lembre-se, o valor da duplicata é de R$1 milhão para vencer daqui 30 dias. Mas hoje o banco descontou com 10% de juro. Nos liberou 900 mil. Então debitei bancos contra movimento lá no ativo 900 mil, debitei juros a vencer, ou juros passivos a vencer, de 100 mil e creditei duplicata descontada. Certo aí? Até 2007, ora,